Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Entre Balões e Quadros, o seu clube de leitura da Black Company. Eu sou Fred Vieira e hoje viemos debater o cerne desse programa, quadrinhos, mangás e por que eles são tão diferentes. Bom, gente, eu já gostaria de começar com uma dinâmica um pouco diferente aqui, além de apresentar a banca, eu já gostaria de puxar para os convidados falarem seus nomes e também qual dessas mídias você teve seu primeiro contato e qual é o seu favorito hoje em dia. Eu gostaria de começar com o estreante aqui do Entre Balões e Quadros. É uma honra que ele tá estreando aqui junto com o meu segundo podcast como host. Fala aí, GD, como que você tá? Pô, muito obrigado, tô honrado aí pelo convite e poder estrear aí no podcast. E pra quem não me conhece, eu sou Marcelo GD. E cara, assim, se eu tivesse que já começar falando em qual mídia realmente eu tive acesso, eu vou até puxar sardinha pro nosso lado. O primeiro quadrinho que eu li foi Mônica, mas o que me fez realmente gostar de ler foi o primeiro mangá que eu li na minha vida, que foi Cavaleiro dos Zodíacos. E aí depois eu comecei a migrar pras HQs americanas, que eram mais acessíveis, mas como eu morava no Rio, né, eu sou carioca, e tinha uma banca no final da minha rua, lá tava lotado de mangás, revistas heróis, que até guardo até hoje, então o mangá foi o primeiro contato que eu tive nessa pseudo-guerra entre mangás e HQs. Nossa, o Turma da Mônica, ele é quase que uma porta universal, né, impressionante como ele funciona tanto pra apresentar o mundo, tipo, de leitura no geral, quanto especificamente de quadrinho, é um senhor feito que nosso querido Maurício de Souza fez. Bom, gente... E é engraçado... Desculpa. Não. E é engraçado que, não sei se é impressão minha, mas o consumo da Turma da Mônica era gigantesco nos anos 90. Hoje, não sei se é tão disseminado assim, mas eu tenho quase certeza que muita gente que eu conheci daquela época teve o primeiro contato com a Turma da Mônica dentro do mundo dos quadrinhos, né? Total, tipo, é uma coisa que eu não sei dizer se é tão grande hoje em dia, porque, tipo, já saiu um pouco do meu nicho, né? Mas, assim, anos 90 e 2000 era fenômeno absoluto. Bom, gente, e eu gostaria de complementar a banca aqui com mais dois integrantes. O primeiro deles esteve na minha primeira participação aqui do EBQ, só que dessa vez foi com a Vitória de host. E aí, Ben, como é que você tá e como que é suas respostas aí para as respectivas perguntas? Fala, pessoal. Eu acho que, assim, como o GD falou mesmo, o primeiro contato, acho que, obviamente, é Turma da Mônica, se a gente for falar em quadrinhos, né? Mas, puxando aí pro quadrinho americano, entre mangá, o primeiro contato foi HQ, Batman. Eu lembro, assim... com 7 anos assim, de idade, e uma HQ do Batman, que eu não entendia nada, só achava o conceito maravilhoso, porque é Batman, né? Eu fui ter contato com mangás de verdade, assim, só na adolescência mesmo, a partir dos 11 anos ali, que foi um amigo meu que apresentou, que aí eu comecei a cair nesse mundo de anime, mangás, mas antes era só HQ, era Batman, Homem-Aranha, Marvel e DC, né? O clássico. Você quando pequeno ia no famoso, não leu os balões, só vê as figuras. Eu até lia, não vou falar que eu não lia, mas eu lia, mas assim, o que prendia eram as imagens, querendo ou não. Eu já gostava muito do Batman, né? Eu gostava muito da animação do Batman dos anos 90, a série animada. Eu era encantado pela animação, então, tipo, o HQ em si... Mas se eu te falar se eu lembro qual que é a HQ, não lembro, eu faço a mínima ideia. Qual que é a história, qual que é o tema, não lembro. Só lembro que era Batman. É engraçado que você tem uma introdução, assim, tanto de quadrinhos quanto de mangá, relativamente parecida com a minha. Mas antes de comentar a minha situação, eu queria apresentar aqui o último, mas não menos importante membro aqui da banca, que teve comigo também no podcast do Surfista Prateado. E aí, JP, como é que você tá? Salve, galera, um prazer estar aqui novamente, participando desse podcast que eu tanto amo. E, cara, acho que é meu primeiro contato também, acho que foi muito questão de quadrinho. Eu lembro forte, assim, de Turma da Mônica, de Patinhas, que eu sei que a gente tinha aqui em casa. Hoje em dia, onde é que tá? Não faço ideia. Mas depois que eu entrei, assim, no ensino fundamental, né? Meu irmão foi desbravando aí pra mim a questão de mangá também. E eu fiquei apaixonado quando eu descobri que tinha esse estilo, né, tipo de desenho, né,
E o primeiro mangá que me marcou muito, que me fez mergulhar de vez, foi Samurai X, cara. Então, já foi bem diferente, assim, tipo, de Turma da Mônica pra Samurai X, e de repente comecei a devorar aquele mangá, sabe? Então, pra mim foi muito importante isso. Olha só que interessante, né? Como algumas histórias são relativamente parecidas, mas os nomes vão variando, né? Sempre tem alguma coisa ali que toca a gente de um jeito especial, né? No meu caso, eu sempre tive mais familiaridade com quadrinhos, também seguindo essa cartilha, né, da Turma da Mônica, não tem como. Mas o meu caso é muito parecido com o Brian, só que mais especificamente para o Homem-Aranha, sabe? Eu sou de 2002, né, que é justamente quando teve o primeiro filme do Tobey Maguire, então eu cresci, assim, com o Homem-Aranha dele, tipo, saindo, assim, ele sendo o Homem-Aranha mais relevante. Então foi, assim, um super-herói que eu sempre gostei, assim, sempre gostei da figura, né, a fantasia é muito icônica. E aí eu fui pegando meio, tipo, quase que de tabela, sabe? Tipo, você que gostou dos filmes, você que gostou o Brian falou da animação do Batman, eu também amava a animação de 94 do Homem-Aranha. Foi quase aquela coisa, tipo, você gosta dessas mídias aqui, ó, tem esse quadrinho aqui, ó, que talvez seja o que deu origem ao personagem. Tipo, interessante isso aí, vou ir mais a fundo. E especificamente sobre mangás, eu só fui ter contato. Eu sempre tive um certo distanciamento, e até um pouco disso que eu queria comentar com vocês depois. Mas assim, o primeiro contato de mangá que eu tive, realmente foi uma coisa que eu comecei a consumir, foi ali com 11 anos. E foi o queridinho do Brian, o Dragon Ball, que eu peguei ali os mangás e já falei, nossa, achei interessante isso aqui, tipo, toda a coisa do personagem do Goku, eu sempre achei ele carismático, mas sempre foi uma coisa que eu fiquei mais afastado, tipo, dessa questão cultural, assim, tanto que animes mesmo eu só comecei a consumir na pandemia, mas no geral eu sempre tive essa vertente mais ocidental. Bom, gente, e primeiro, pra falar aqui pros nossos queridos leitores, né, quais são as diferenças básicas dos HQs dos mangás? No cerne, assim, tipo, na definição, mas é muito mais pela questão, tipo, cultural do jeito que é feito as coisas, que, por exemplo, o sentido da leitura do quadrinho é da esquerda pra direita, a tradicional ocidental. A gente tem foco nos personagens, com vários autores e histórias diferentes, as páginas são coloridas e os personagens passam por versões muito diferentes. Você vê que, tipo, um mesmo super-herói, por exemplo, ele pode ter, tipo, diferentes versões até contraditórias. E o mangá, ele é basicamente o sentido da leitura da direita pra esquerda. O foco é muito mais na história do que um personagem em si. E as páginas são em preto e branco por uma questão econômica mesmo. E a primeira coisa que eu queria saber a opinião de vocês, gente, a gente tava falando um pouco dos nossos casos, assim, especificamente, mas no geral, qual vocês acham que é o formato mais acessível para novos leitores? Olha, eu começaria dizendo aqui que depende muito do perfil, porque o que acontece? Essas diferenças, elas realmente são 8 ou 80. Se você parar para analisar a HQ, ela tem narrativas diferentes, ela tem foco diferente, e eu acho que principalmente ela tem um potencial comercial também diferente. A HQ e o mangá, eles realmente destoam desses dois lados. Mas se eu tivesse que escolher de modo geral para iniciar para alguém, eu acho que o mangá, na minha percepção, é uma das melhores portas de entrada para você começar a gostar de ler, né? É porque, querendo ou não, o mangá é um quadrinho, né? Só que eu acho que ele é muito mais propício às pessoas conseguirem começar a pegar o hábito da leitura do quadrinho. Porque a narrativa oriental, ela é muito mais descontraída, ela é muito menos complexa, ela tem uma leveza de leitura muito mais acessível, e ela não tem, eu vou até mesclar com a questão da complexidade. Você não precisa ter um background de histórias para que você conheça o personagem. Então eu acho que o mangá, ele é sim uma porta de entrada muito acessível para pegar o hábito da leitura, para você começar a gostar de entrar no mundo dos quadrinhos. E vocês, Brian e JP, têm opinião parecida? Concordam? Discordam? Eu, na verdade, eu vou... Assim,
eu prefiro, né, entre essa guerra, atualmente eu prefiro o mangá. Eu concordo que eu acho que o mangá, quando você já tem o costume, a leitura é muito mais fácil, é tudo algo. Mas eu vou falar assim, pegando uma pessoa que está começando a ler quadrinhos. Não vou falar de uma criança, Turma da Mônica, Mickey Mouse, não vou falar disso. Eu vou pegar um jovem adolescente ali que tá pegando pra escolher entre HQ e mangá. Pela comodidade, eu acho que hoje em dia, nem tanto, mas na minha época, pela comodidade, as HQ elas são muito mais fáceis. Por quê? Como você falou, as HQs elas seguem o nosso padrão de leitura. Então a gente já tá acostumado a ler da esquerda pra direita. Então a HQ já tá nesse padrão. Eu mesmo, quando eu peguei um mangá pra ler a primeira vez, até eu entender o conceito que você tem que ler da direita pra esquerda, foi uma briga, não vou mentir. Então eu acho que gera uma leve confusão pra um iniciante no mangá. Então eu não concordo que seja tão fácil por estarmos acostumados a ler da esquerda pra direita. Mas, entre vias e entretantos, o problema das HQs, pra mim, isso é um conceito geral, é conseguir acompanhar e conseguir acompanhá-las no Brasil. Porque você pega um volume, isso falando de um semanal mensal, não de uma história fechada. Você pega um volume, tem 3 histórias lá, que no próximo volume pode ser que ela nem continue e você fica assim, ué, o que tá acontecendo aqui? Mas se você pegar uma HQ de história fechada, seja, por exemplo, Guerra Civil, você pegar o Guerra Civil pra ler, com certeza já é algo mais tranquilo pra ler de entrada. Mangá é só mais pra quem realmente já tem mais um costume e eu acho que, como eu falei, por causa da questão do sentido de leitura, demora um pouco ali pra engrenar pra quem está começando. Nossa, uma coisa que você comentou, assim, que eu me identifiquei absurdamente dessa coisa de histórias que vão pra um caminho e você não sabe onde que vai dar, onde que volta. Eu lembro que, lendo um quadrinho do Demolidor relativamente recente, não sei se ele começou em 2022 ou 23, e que a princípio, tipo, tudo bem, você tem os personagens da Marvel clássicos ali, você tinha a aparição do Homem-Aranha, dos Vingadores, mas assim, é uma história centrada no Demolidor. E aí, tipo, beleza, você acompanha o ritmo naquela coisa padrão. História 1, história 2, história 3. Só que aí, do nada, como é uma história do Demolidor no universo 616, que é outra coisa que é uma confusão que daqui a pouco, ele tem que acompanhar todas as histórias que estão acontecendo dentro do 616. E nessa época tava rolando a questão do simbionte do Venom, que tava pegando, tipo, invadiu Nova York, tava pegando todos os heróis. Então, assim, é um negócio que fica gritante o quanto eles fizeram isso mais pra atender uma necessidade externa de ser algo que case com todas as histórias do que uma necessidade narrativa do Demolidor. Porque ele pega o simbionte ali no meio da trama, você fica tipo, nossa, mas o que tá acontecendo? Aí do mesmo jeito que ele pega o simbionte, ele se desfaz dele, tipo, é quase que um filler dentro da história só pra, tipo, Marvel, a gente atendeu aqui o que vocês precisam com o simbionte, e é isso, sabe? Então, tipo, eu sei que já tem essa coisa de fora, sabe? Eu sei mais ou menos a história que isso acontece, mas pra uma pessoa que só tá vendo ali, eu quero ler essa história do Demolidor, ela não entende nada, sabe? Falando, não, o que é isso? Que deu um raio aqui, tá acontecendo todo essa side quest aqui. Mas você já tá... Eu não tinha esse costume, uma vez, eu gosto muito dos Jovens Titãs, né? Eu peguei uma HQ num sebo, assim, pra ler, tudo bem, era o encarte pequeno, né, tipo, mensal, semanal, não sei como é que eles fazem a venda aqui, mas é tipo, aquele pequeno normal, não era a história fechada, mas eu não sabia disso, aí eu peguei pra ler, aí eu li a primeira história, aí eu falei, vai continuar no próximo, aí eu li a segunda, mas isso aqui não tá continuando a outra, aí eu li a outra e eu fiquei assim, poxa, nada continuou com nada aqui, o que tá acontecendo aqui? Aí que eu fui entender que eles estavam, tipo, publicando como se fosse o capítulo, como eles publicam lá nos Estados Unidos, né? Que eles publicam por capítulos, né? Aí eu fiquei, gente, que bagulho confuso. Então, esse é um ponto que eu acho extremamente interessante. Porque se você parar pra analisar hoje, você pega a HQ e o que me pega um pouco pra quem quer estrear na leitura de histórias em quadrinhos, né? E pra mim esse é um ponto negativo da HQ. Não é que é negativo, mas eu acho que ele pode ser menos vantajoso. É que o que acontece quando a gente quer uma história? A gente gosta de ter as duas sensações principais, que é a sensação de iniciar uma jornada e a sensação de finalizar ela, né? Que nem eu falei, o mangá faz isso com muita facilidade, porque dificilmente ele tem spin-offs, dificilmente ele tem universos, dificilmente
Quando eu falo dificilmente, a gente tem que excluir Naruto, One Piece, essas coisas assim, que se estendem a longo prazo, né? O mangá, ele já é muito mais fechado. Então, a recompensa do leitor, eu tô tirando aqui, o que o Brian falou foi muito importante. Eu tô tirando aqui o costume de ler, né? Aquela questão cultural de ler de um lado pro outro e tudo mais. Mas a recompensa, porque você vê quem já tá acostumado em ler quadrinhos. Ler quadrinhos não, mas tipo assim, conhecer histórias. Aí vai entrar pros quadrinhos, ele sabe que a recompensa que ele vai ter. Vou pegar o teu exemplo aqui do Demolidor. Pô, eu li o Demolidor, mas, pô, se eu tivesse aquele background das histórias, a minha recompensa ao terminar de ler essa história seria totalmente diferente. Eu pegaria referências, eu relembraria de histórias, eu relembraria de arcos, de collabs entre personagens, e a entrega no final desse quadrinho seria bem diferente. E eu uso como referência a minha infância, ou até nossas infâncias aqui. Lá nos anos 90, eu não tinha ideia nenhuma de que os quadrinhos eram lançados mensalmente. Eu não tinha. Eu só comprava, não sabia nem que tinha numeração. Eu lia, não fazia nexo nenhum. Porém, era muito legal. Era legal os personagens, você começou a se identificar. Aí toda semana você via, quando conseguia, via um capítulo novo e tudo mais, você ia se conectando. E depois de 5 anos mais velho, que você começou a criar esse senso crítico de que existe uma história do começo ao final, você volta a ler tudo de novo, você fala assim, agora eu estou entendendo o que eu tô lendo agora. Mas eu acho que é muito diferente você pegar uma história que é fechadinha. Por isso que eu acho que o mangá tem muito essa vantagem. Porque você tem uma recompensa completa, ela é 100% positiva, não tá faltando nada. Isso com certeza, né? Com certeza, tipo, a questão do mangá ser muito mais voltado pra história ajuda muito, né? Mas e você, JP, qual que você acha aí que é mais favorável, assim? O que você acha pro público no geral? Eu acho que eu vou até dizer o seguinte, o GD, acho que ele me leu, assim, completamente, porque passando, assim, pra essa questão da infância, o mangá acho que me acertou em cheio, porque a história começou de um jeito, assim, que era diferente pra mim do que eu tava acostumado com esses quadrinhos mais bem infantil, assim. Então, tipo, quando eu fui vendo o desenrolar da história, né, cara, pra mim só me fez admirar aquilo porque era realmente algo muito novo. E eu que não tinha esse hábito de leitura, eu acho que ele foi bem certeiro quanto à questão do comentário, porque é uma experiência, assim, bem fechada que você realmente se instinga a começar a ler mais. Pra mim, quando eu fui até nos outros podcasts aí que a gente teve, citando até o Surfista, eu tinha um pouco dessa resistência de voltar a ver quadrinhos, porque eu já tava acostumado com mangá, e pra mim foi um desafio, assim, muito complicado. Mas você vê que são maneiras diferentes de você acompanhar esse enredo, né, essa história, e é possível agradar os dois, sabe? Mas, citando essa parte bem da infância, pra mim o mangá, ele fez toda a diferença pra que eu seja o que eu sou hoje, até mesmo como caráter, sabe? Tipo, maneira de pensar. Isso pra mim foi determinante. Vou fazer até uma observação aqui, que agora eu vou defender um pouquinho o lado das HQs, pra não dizer que eu tô parcial demais. Mas se você parar pra analisar, nos últimos 10 anos, a gente começou a ter uma nova onda de HQs, que são as edições de luxo com a saga completa. Ou seja, olha que interessante a visão, vamos dizer aqui, a visão comercial, de falar assim, putz, é mais fácil eu começar a relançar tudo como uma edição de luxo, com a história, entre aspas, fechada, para que, aí eu vou colocar um argumento próprio, né? Para que a recompensa seja diferente. Pô, eu tô lendo o Cavaleiro das Trevas completo. Eu tô lendo aqui a morte do Superman completa. Eu tô lendo aqui a Saga do Infinito completo. Então, tipo assim, olha que interessante essa jogada que a HQ fez, entendendo que, pô, por mais que a recompensa ainda não seja 100%, ainda não é, mas melhorou muito do que você ter que pegar edições por edições e sagas por sagas pra entender tudo, entendeu? E isso a HQ acho que fez uma jogada muito boa. Então, mas é que, na verdade, aí eu vou ter que dar como eu falei, né? Eu tô defendendo as HQs aqui, mas o meu lado aqui é mangá. Eu tenho favoritismo, sim, enfim. Essa questão das HQs lançarem sagas completas, isso sempre existiu, mas não aqui no Brasil. Isso foi uma decisão comercial aqui no Brasil. Que eu falei aqui no Brasil, de fato, verdade. Falando que as edições completas lá sempre existiram. Só que não sei se as editoras tinham alguma relutância
ou talvez eles não viam necessidade. Eu acho que vou fazer uma coisa que eu não sou muito fã de fazer, que é defender filme da Marvel. Mas eu acho que os filmes da Marvel deram essa porta aberta aí pra gente ter, finalmente. Já tinha alguma outra história ali fechada, né? Mas eu acho que aí os filmes da Marvel conseguiram abrir essa porta pra gente ter edições de séries completas. O que falou que eu pra ter, inclusive, é a notícia mais densa do Lanterna Verde. Inclusive, quem quiser, se alguém quiser me dar, eu tô aceitando. Só custa R$100, gente. Se você achar. Não, a gente tem em mente que os mercados são diferentes, né? Porque no Brasil, as HQs, elas não eram tão fortes assim, a ponto de... Eu vou concordar com você. Eu acho que o que deu essa guinada em trazer novos formatos de leitura de HQ foi o universo cinematográfico. E até mesmo eu me coloco como um espectador aqui. Teve sagas no MCU que foram referenciadas, mas eu não tinha lido. Eu falei, cara, eu queria muito ter lido isso aqui. E aí eu fui atrás, e aí, cara, é engraçado como parece a lei do universo. 2 meses depois que apareceu no MCU a menção dessa saga, tinha sido lançado uma edição especial no Brasil. Aí eu fui atrás, 2 semanas depois, falei, ué, realmente, como esse formato foi começando a aderir pro leitor brasileiro, mas que lá fora já tinha a escambau, né? É um ponto muito interessante que vocês comentaram, e uma coisa que o Brian falou assim em tom de brincadeira, mas eu acho que também acaba pesando um pouco, você falou da questão do Lanterna Verde do dinheiro, eu acho que ganha um outro problema nessa questão, né? Porque tipo, o mundo ideal pra resolver esse problema especificamente dos quadrinhos seria especificamente na questão de tipo, você lança edições completas e beleza, né? A pessoa que tipo vai ficar meio perdida pegando ali mensalmente e tudo, aí ela vai ter essa solução, mas a questão também é que o preço é muito mais caro, né? Então às vezes é aquela coisa, né? A pessoa que compra ali mensalmente também é uma alternativa pra questão financeira, né? Isso é muito mais fácil. Só que aí ela fica com esse prejuízo da parte de ficar meio perdida, de tipo, nossa, mas essa aqui é edição 47 do meio-meio, edição 32 do outro universo. E aí, tipo, se ela pega o todo, ela não tem esse problema, mas assim, aí já nicha mais a questão do público, né? Porque não é do público que vai conseguir comprar uma edição completa dessas. Mas falando assim, em questão de dinheiro, eu falo brincando, né? Porque, tipo, A Noite Mais Densa é um volume só, com tudo, R$100. O preço assusta a em princípio, mas se você parar num contexto geral, vale a pena. Só que nem você falou, isso pesa demais, que você, acho que você não, como você falou, você não consome muito mangá, mas o mangá hoje em dia, eu vou falar de hoje em dia, não vou falar da minha época. Caríssimo. Falou a velha, né? Mangá hoje em dia, um volume, e às vezes um volume que é lançado mensalmente, tá custando 40 conto. Aí entra a questão da inflação, aí... Sim, mas eu acho que... Ler não é uma coisa financeiramente viável. Mas vem um adendo que, não sei se vocês são da mesma época que eu sou de 89, né? Mas na época que eu consumia mangá também, nos anos 90, comecei a consumir, ainda era caro pra moeda na época, né? Ainda era caro, ele só teve essa inflação, ele reajustou ao quanto a gente ganha, mas ainda era caro, era muito difícil você, vamos supor aqui, você seguir 2 séries por mês, você só podia seguir uma e tinha que escolher. É assim, quando eu comecei a ler, eu pagava, tipo, R$5 no One Piece. E ainda, tipo, se eu esperasse um evento, eu conseguia até pagar mais barato em algum evento, tipo um Anime Friends da vida, por exemplo. E teve uma época, logo quando eu comecei, tipo, a trabalhar como estagiário, que, assim, eu não recebia muito, mas tudo bem, não tinha uma obrigação de uma casa também, então, pesares e pesares, mas eu tava, tipo, acompanhando 10 séries. Chegou um momento que eu olhei assim, eu falei assim, não tá dando mais, porque aí começou a subir pra 15, subiu pra 20, aí eu fico assim, tá ficando difícil aqui. E hoje em dia, eu pego, tipo, ou eu espero a série ficar completa, espero uma promoção, ou eu espero uma promoção do volume e eu vou pegando aos poucos. Porque, assim, tá caro ler, em geral. Tá caro ler, tá complicado. Ó, eu peguei aqui na minha mão 2 exemplos de épocas diferentes, formatos diferentes e preços diferentes. Eu tô aqui na minha mão, ó, por exemplo, tô acompanhando o Sakamoto Days, né, o mangá. O mangá, se não me engano, eu paguei R$43. Ele tem esse formato, não vou dizer padrão, né, mas que é o atual hoje, que é um padrão um pouco maior, né, e um pouco mais volumoso. Eu tô com o Samurai X de 97, com aquele formato mais compacto, era R$4,90.
90. É outra Então. realidade. Né? Mas então, se você parar... Fino, extremamente fino. Um que era extremamente fino, mas também não era caro, era Sakura Card Captor. Era R$2,50. Cara, eu tô com ele aqui, vou até pegar pra ter certeza. Se eu não me engano, era R$2,50. Eu lembro que eu cheguei a pagar o R$2,50 em um volume. Vou pegar aqui pra tirar essa dúvida. Ele falou do Samurai X, bateu até uma nostalgia já. Então, Bateu nostalgia da história e do Nossa. preço, né? Os dois olham e falam, Nossa. acabou. Todos os mangás dos anos 90, eu tenho todos aqui até hoje. Aqui, ó, Sakura Card Captor, R$2,90, ó. É. Da JBC, R$2,90, verdade. E é mais fino que Samurai X, tá? É mais fino. É que Nossa, Sakura Card Captor, ele é mais fino. 2 volumes é um da série normal lá do Japão, porque a série normal acho que tem 12 e aqui a gente tem 24. sei. Bom, gente, e uma outra coisa que eu queria ponderar também, queria saber o que vocês acham disso, além da questão, tipo, das histórias em si, mas aí é, tipo, um ponto mais pro quadrinho, que é um contraste, né, que, tipo, ao mesmo tempo tem essa dificuldade, mas essa facilidade, mas a própria questão do personagem eu acho que acaba ficando um pouco mais fácil pra porta de entrada, sabe? Tudo bem que sempre vai ter essa dor de cabeça, tipo, eu quero ler uma história do Homem-Aranha, por onde eu começo, sabe? Você não vai falar Homem-Aranha 1 igual os mangás, você vai ter que dar toda aquela explicação. Mas, ao mesmo tempo, aí eu acho que também, por a gente tá na cultura ocidental, obviamente, eu acho que por você já conhecer o personagem, tipo, um pouco da base, do background da história, eu acho que fica mais fácil de você inserir ele, tipo, arriscar ler alguma coisa. Eu vejo que, por exemplo, aí, adaptando um pouco a coisa, porque, de novo, o meu contato é mais com anime do que mangá, eu lembro que um amigo meu tava me cutucando muito pra assistir Frieren, e porque ele tinha lido o mangá e aí ia sair o anime. E assim, é uma coisa que hoje em dia é um dos meus animes favoritos, né? Mas era uma coisa que no começo eu tava com preconceito, assim, eu falei, nossa, mas a protagonista é elfa, sabe? Tipo, nossa, aquelas coisas esquisitas, assim. Se não tem É preconceito uma coisa que com elfo, nem leva em consideração, porque elfo tem que sofrer aqueles. Não, mas assim... Mas aí tu tem um ponto, que... tu tem um ponto. É uma coisa que a história, tipo, você tem que ir de cabeça quase que 100%, sabe? Tipo, de novo, tirando as exceções que a gente vai comentar, tipo, sei lá, eu gosto muito da figura do Goku, só que o que eu tenho que fazer? Aí vai no Dragon Ball, eu gosto do Naruto, vai ver Naruto, mas de resto, assim, tipo, no geral, você tem que muito mais embarcar na história, assim, meio, tipo, quase no escuro, sabe? O meu caso com Frieren, assim, foi só porque eu tive uma indicação de um amigo meu que falou, não, isso aqui vale a pena dar uma olhada, e aí eu fui realmente, tipo, amei o que eu vi. Mas, assim, acho que é uma coisa que é muito difícil você ter uma prévia, sabe? Igual, de novo, o Homem-Aranha, o Batman, assim, eu gosto do personagem. Então você já tem esse ponto de partida. O que eu quero ver do Batman? E aí, tipo, tem as principais histórias, assim, tem o que é mais relevante, o que tá sendo feito atualmente, né? Tem toda essa... De novo, é uma bagunça, mas assim, você já tem alguns caminhos pra ir, né? É verdade. Você tem um ponto que é assim, ó. Eu acho que, pendendo agora pro lado do mangá, o mangá você precisa ser um pouco mais lúdico. Os mangakas, os autores, né, eles têm... Parece que eles têm muito mais... talvez seja errado o que eu vou falar aqui, mas é uma visão que eu tenho. Eles têm muito mais... Não é que a palavra... Eles não são tão contidos na realidade. Eles conseguem abrir muito mais em trabalhar classes, histórias mais lúdicas, que não façam tanto sentido com a nossa vida real. E eu, por exemplo... seria uma liberdade criativa, mas tipo assim, não é desvergonha, mas eles não são tão fechados a ter uma lógica, entende? Diferente, por exemplo, das HQs, que quando da nossa época ali, né, o que bombou? Foram heróis humanos, que daí começou a expandir pra uma coisa mais mística, que começou a expandir mais pra uma coisa mais espacial, e aí foi começando a pegar essas vertentes mais malucas, digamos assim. O mangá não, ele já é maluco por si só. Tem história que é como você falou, não vai ser um humano, vai ser um elfo. Tem história que é um slime. Tem história que começa num subterrâneo. Por exemplo, um anime que eu tô assistindo agora por recomendação é Gurren Lagann. Já é um povo vivendo no subterrâneo e é extremamente rápido. Então, eu acho que no mangá o autor japonês, ele não tem tanta vergonha de expandir essa maluquice dele na história. Então as histórias são
você precisa ligar o botãozinho do lúdico. Aqui, vai pela história, não tenta se prender ao famoso, entre aspas, tem que fazer sentido. Eu acho que, seguindo esse ponto, porque eu vi um Batman ali, eu vou atrás da HQ. Pensando aqui, vou pôr aqui entre aspas, né, porque o Fred eu acho que é mais novinho do que eu, né? Mas na nossa época, a gente tinha muito mais fácil acesso a heróis e animações americanas. Por subsequência, muito mais fácil acesso a HQs. Quando a gente teve o boom ali dos animes, principalmente agora pós-pandemia, mas assim, querendo ou não, antes da pandemia, o Naruto e Dragon Ball já era algo gritante. E que a gente pode dizer que agora que os animes estão de fácil acesso, você consegue assistir um anime na Netflix, um anime na Prime, um anime na HBO, a gente tem muito mais acesso. Porque antigamente a gente tinha que fazer o quê pra assistir um anime? Você tinha que ir lá no site pirata, baixar em RMVB e torcer que a legenda estivesse boa, porque senão você tava lascado. Então a gente não... Anime, vamos falar assim, anime e basicamente o mangá, antigamente, a gente pode falar que era muito mais elitista, porque era muito mais difícil de conseguir. Hoje está muito mais fácil. Então, na nossa época, realmente eu acho que HQ era uma coisa muito mais fácil de você ter uma introdução, devido a você... você já conhece o Batman, você já conhece o Homem-Aranha, mas por mais que você conheça o Dragon Ball, você não ia na banca e às vezes não tinha lá o mangá do Dragon Ball ali exposto. Diferente do Batman, que já ficava ali tipo, quase numa vitrine de ouro girando assim pra você pegar. Mas hoje em dia, eu acho que ambos os lados são fáceis. Que a gente tem os heróis em alta no cinema, mas a gente tem muito mais a facilidade, e acho que também graças à pandemia, e o pessoal decidindo assistir Naruto durante a pandemia, a gente tem muito menos preconceito com animes, então fica mais fácil pra pessoal também ir atrás dos mangás, principalmente quando é anime por temporada, que para num ponto e o pessoal fica assim, o que tá acontecendo? Eu preciso saber. Aí eles vão lá e correm pra ler o mangá. Então comigo foi diferente, então. Comigo foi diferente. Não sei de onde vocês são, mas, por exemplo, eu no Rio, as bancas de revista, ali começando, 94, 95, era lotado de mangá. Tinha pouquíssima HQ. Nas bancas de revista... Eu morei ali em São Gonçalo, mas eu ia pra Niterói e tudo mais. Eu tive o boom dos mangás. Os mangás vendiam muito nas bancas. Muito. Tinha pouquíssima coisa de HQ. Por causa do boom da Manchete. A Manchete que passou Churato, Cavaleiros, Samurai Warriors... Passou várias coisas, Sailor Moon, e aí começou a vir outra Dragon Ball, né, que já passava também, e não apenas isso, mas os tokusatsu, que não eram tão visados em formato de leitura, mas que também ajudaram o anime a consumir a versão leitura dessas obras, mas no Rio de Janeiro, onde eu morava, as bancas eram praticamente 80% mangá, 80%. Era aí muito. Você entrou muito no ponto certo, aí eles pegaram, acho que ali o hype, como normalmente eles sempre pegam, da rede Manchete tá bombando. Eu passei a minha experiência porque eu peguei o final da Manchete. Eu sou de 92, então eu peguei o final. Então quando eu ia pra banca, já não tinha mais o hype do Cavaleiros. Eles estavam ali, não vou falar que eles não estavam, mas assim, visivelmente, pra chamar os olhos, era Batman, porque eu estava na época do Batman, da série animada do Batman. Que nem eu falei. O Homem-Aranha também estava na época da animação do Homem-Aranha. Então acho que foi mais esse ponto mesmo. Olha só que curioso, né? Como, tipo, tem toda uma questão, assim, que envolve o tempo, o lugar. Tipo, realmente fiquei impressionado com essa questão que o GD falou, que ele via muito mais mangá do que quadrinho. E, JP, acho que você ia comentar alguma coisa anteriormente. O que você ia falar? Eu ia bater um pouco na questão da cultura, eu acho que dos dois lugares, né? Tipo, tanto da parte oriental e ocidental, mas aproveitando, eu acho que teve também um pouquinho dessa questão do boom da Manchete, né, porque eu acho que Cavaleiro Zodíaco talvez seja um anime que a maioria das pessoas vão acabar falando que teve o primeiro contato, depois Dragon Ball, que seja, mas eu queria talvez até perguntar, vocês têm mais prioridade pra falar do que eu acho que também essa questão da parte de HQ, de herói, eu acho que deu muito boom por causa até mesmo do Homem-Aranha e do Tobey Maguire, que nem você citou antes, né, tipo, eu mesmo assim, tipo, não era tão, assim, de querer assistir coisa da Marvel, DC e tal, mas houve um momento assim que esses heróis acabaram vindo para a parte do cinema e eu acho que deu essa viradinha de chave, né, à toa que antes a Marvel ela não investia tanto com questões de a parte do cinema, né, então eu acredito que isso contribuiu bastante. Hoje, talvez a gente tá tendo um pouco desse movimento com o anime, não à toa com a parte de Demon Slayer que vai sair, eu vi Haikyuu esses dias, então tipo, eu acredito que isso tá
caminhando de uma maneira junta, mas é impressionante como bateu nessa questão de HQ, essa parte mais voltada pra herói nos anos 90, e agora eu tô sentindo essa diferença nesses anos 2000 pra cá, quanto dessas animações. Não tem como desassociar uma coisa da outra, até se você for ver a história da Marvel mesmo, sabe? Você vê todos os rolos que o MCU passa hoje em dia com questão de direitos autorais, que, tipo, só agora foi conseguir fazer filme do Quarteto Fantástico, dos X-Men, por causa que comprou a Fox, e o Homem-Aranha é sempre aquela dor de cabeça que, tipo, tem o Tom Holland agora, mas o Miles não pode fazer. Toda a questão de direitos vem muito dessa época que você tá comentando, JP, aqui. É justamente quando a Marvel tava, tipo, numa crise imensa, e aí teve que vender quase todos os direitos dos personagens, né? Tanto que a própria decisão do MCU começar com o Homem de Ferro é meio porque, tipo, ó, esse aqui é o herói que a gente tem e vamos abrir com ele, sabe? Porque é o que sobrou. Foi uma coisa que eles pudessem, com certeza, criar um Homem-Aranha, mas tava na Amazônia e a Marvel, entre aspas, se viu pequeno, né? Porque hoje em dia foi um dos grandes acertos deles, né? A gente tem muito... Não, desculpa, é que eu ia comentar, eu até lembrei agora, a gente também tem que lembrar que existe uma oscilação, né, na história das HQs, né? Não apenas, a gente comentou aqui sobre a ascensão, né, no Brasil dos mangás e dos animes, mas também a oscilação das obras, né, das HQs americanas com o público de modo geral. Por exemplo, uma coisa que os animes, né, a cultura oriental conseguiu crescer no Brasil foi também a baixa venda de HQs mundial. Por exemplo, os anos 90 foi muito decisivo para Marvel e a DC, por exemplo, fazerem histórias que voltassem as pessoas a ler HQ. Um grande exemplo, eu lembro da morte do Superman. A morte do Superman veio para fazer com que as pessoas voltassem a comprar HQs, porque as vendas estavam baixíssimas. Se não me engano, a morte a primeira vez que foi lançado foi em 92 ou 93. Ou seja, eles perceberam que já estavam descendo, precisavam fazer isso. O Bane quebrando a coluna do Batman, que provavelmente foi na mesma época. E também teve essa questão de vamos rebootar, né? Quando começou a rebootar, por exemplo, o universo Ultimate da Marvel, foi em 2000. Né, onde teve esse primeiro ban de universos assim que eu pelo menos lembro, né? Então a oscilação das HQs também pegou muito no Brasil e ajudou o mangá a crescer demais aqui como forma de leitura. E a própria questão dos universos, da questão do reboot, é um pouco do que a gente tava voltando também, além dessa questão da crise e tudo, é uma forma também de atrair novos leitores pra acompanhar essas sagas, né? Tipo, a pessoa que, voltando no exemplo primordial da coisa, né? A pessoa que quer ler um Homem-Aranha, tipo, não tem o Homem-Aranha 1, porque é toda aquela salada de quadrinhos, o universo Ultimate veio pra isso, sabe? Tipo, a gente vai fazer uma história aqui que não precise interferir na questão do universo principal, né, no meio, mas é um caminho que pode seguir. Isso é uma coisa muito curiosa também de se analisar, porque a questão dos multiversos é muito mais uma coisa de quadrinho do que de mangá. Porque, então, tipo, como são vários autores querendo contar várias coisas, tem simplesmente ideias que se chocam uma com a outra, sabe? E aí, como que você faz isso? Tipo, por exemplo, os dois Homem-Aranhas Ultimate, o Ultimate clássico e o Ultimate novo que tá tendo agora. O Ultimate clássico era o Homem-Aranha molecão, tudo, aquela coisa bem ensino médio, tudo. Aí o Homem-Aranha depois tem toda a jornada Ultimate, no final ele morre. E aí você vê, tipo, o Ultimate novo já é o Homem-Aranha adulto, casado com a Mary Jane, tem 2 filhos, assim, tem toda a questão do criador ter feito o universo de uma forma que os heróis não se reconhecessem mais como heróis, né? Tipo, nunca existiu heróis naquele universo. Então é uma coisa que simplesmente não dá pra colocar na mesma linha do tempo, né? Tipo, como que o cara morre... Assim, até dá, mas não ficaria uma solução muito boa, porque como que o cara morreu aí, ressuscitou, vai ficar adulto, vai ter filho, aí o universo vai estar todo fragmentado. É uma coisa que realmente precisa de muitas linhas do tempo pra poder contar essas histórias, né? E o mangá, como a maioria, né, tipo, tem exceções que a gente está comentando agora, mas a grande maioria é muito mais uma coisa, eu sinto pelo menos, uma coisa autoral, sabe? Tem
história aqui do personagem e tal. Só que, pô, é o personagem do autor X, né? Por exemplo, alguns que furam a bolha, assim, disso. O Dragon Ball, eu sinto que é o que mais tá tendo essa questão de ir pra esse caminho quase de multiverso. Tanto que tem Dragon Ball normal, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, Dragon Ball... É um pouco esse caminho que ele tá seguindo, mas você vê muito do Dragon Ball é o Akira Toriyama, sabe? Mesmo que a coisa tá seguindo sem. E você vai pra outros caminhos, o próprio Berserk, aí acho que vocês vão saber falar melhor do que eu, ele tá tendo muita dificuldade nisso agora no mangá, né? Porque o autor morreu e fala, tipo, gente, como que a gente vai continuar isso aqui, sabe? Uma coisa que... Pô, ai, me fugiu o nome do criador do Berserk agora, mas ele é o cabeça da coisa. Então, por mais que a gente possa continuar a história, não vai ser a mesma coisa. No quadrinho, isso seria longe de ser um problema. É que puxando aqui agora pra gente falando de mangá, aí você falou do Z. É que, na verdade, é tudo continuação. Eu só não vou falar com prioridade do Daima, porque eu não tô acompanhando pra saber se ele é um universo paralelo. Mas o resto é tudo... É tipo, o Dragon Ball é o normal, aí ele continua no Z, aí tem o Z da saga Majin Buu, que é continuação. Sim, mas é tipo, o mais perto de ser essa coisa fragmentada, tipo, até o mais perto ainda é muito diferente de uma realidade nos quadrinhos. Na verdade, o que a gente tem mais perto de multiversos, entre aspas, nos mangás, é o Cavaleiros do Zodíaco. Porque aí tem o Cavaleiros do Zodíaco, aí tem o Lost Dimension, que falam que é continuação, mas nunca fala que é continuação. Aí tem o Lost Canvas, que é o prequel, mas não é prequel. Aí tem aquele que é o Sancho, que é continuação, mas também não é continuação. Uhum. Tem o Ômega. Tem o Ômega. Ah, a gente tem o Ômega. Aí é tudo tipo... Tem o Golden, né? A Saga G. Sim. A história paralela do Ayoria. É muito bom. Ah, o Lost of... Não. O que é aquele... Desculpa. Não. O Soul of Gold. Soul of Gold. Não. O que é mangá. É outro. É Saga G. Saga G é realmente um que é mais focado no Ayoria mesmo, de fato, mas isso de fato tem, de fato. Esse Soul of Gold saiu também, é voltado pra essa parte de Asgard, né, também, foca muito mais no Ayoria. O Soul of Gold, o Ayoria também é protagonista, né? Não, é que ele é continuação. O Saga G, ele é paralelo prequel. Ah, tá. Perfeito. Então, o mais perto que a gente tem de multiverso é Cavaleiros Zodíacos. Dragon Ball, ele é realmente uma sequência, aí a gente só tem nos animes que a gente tem umas sequências que são não é nem spin-off. O Akira Toriyama permitiu, mas assim, ele fala que não faz parte da... Que aí realmente, como você falou, aí vira um multiverso, porque aí ele fala que não faz parte da continuidade. Que é tipo o GT. O GT, o Akira Toriyama participou, mas ele fala que não é a continuação canon do Dragon Ball Z. Acho que tem até o... Mas existe uma discussão... Não, por favor, continue. Super também, né? Porque o Dragon Ball Super, se eu não tô enganado, a animação ela foi seguindo pra um jeito e o mangá até então foi seguindo até de uma outra maneira, né? Tipo, o Akira até participou também, mas você vê que são histórias... Tem a sua ligação, mas... É que o Super, ele começou como anime, né? O Super, ele começou como anime. Não existia o mangá. O mangá só veio depois. Não, sim, mas é o que eu tô dizendo. Até porque eu acho que o Dragon Ball Super teve um hype por causa até do Torneio do Poder, coisa e tal. E eu lembro que a animação e o mangá até terminaram meio que de uma maneira um pouco diferente, né? Mas aí, normalmente, eles falam que é, tipo, decisão, tipo, de final. Tipo, Soul Eater. O final de Soul Eater, porque ele não termina... Ele termina antes do mangá, mas ele tem um final definitivo. E ele acaba totalmente diferente do final do mangá de verdade. O Fullmetal Alchemist também acontece. Mas isso é meio que decisão, tipo, às vezes o anime não tá acompanhando o mangá, ou o diretor só fez qualquer coisa que ele quis fazer da vida dele. Acho que tá muito por causa da questão da... Pode falar. Não, desculpa. É que eu acho que a questão do final ser diferente do mangá, isso não me incomoda tanto. Sinceramente, acho que nunca me incomodou. Mas ele ser pautado como universos e tal, aí eu concordo com vocês, mas tem um detalhe que eu acho muito pertinente. A influência que o mercado americano tem no Japão. Porque o Japão não tem não tinha, pelo menos, né? Não tinha essa visão mercadológica de sugar o suco da franquia o máximo possível, porque tá vendendo, tá arrecadando, tá ganhando, vamos expandir, vamos criar coisa nova. Tanto que existe até uma teoria, não sei se é verdade ou não, eu até queria confirmar, que na verdade o Akira Toriyama
já queria ter acabado o Dragon Ball no final do Cell. Ele não queria ter feito o Majin Buu. Ele não queria nem ter feito a saga do Majin Buu. Mas, por pressão mercadológica, tá rendendo, tá fazendo grana, aí se tá certo, se ele tá certo ou errado em continuar ou não, aí é uma outra questão. Mas isso é uma influência do mercado americano, porque o mercado americano, por ser pioneiro nessa questão de tipo assim, ó, franquia deu certo, vamos sugar, vamos tirar o suco dessa fruta que tá dando dinheiro. E isso sofreu influência em Naruto, Dragon Ball, sofreu Cavaleiro sofre até hoje. Muita gente diz que o One Piece sofre disso, apesar de One Piece ser uma obra que, querendo ou não, ainda mantém muita da qualidade. Mas são pouquíssimas obras orientais que se expandem tanto pra criar universos, às vezes, autores diferentes, que nem, por exemplo, falaram que o Akira não tava mais presente em certa saga do Dragon Ball, deixou na mão de outra pessoa. Então, eu acho que isso também influencia muito, como é importante um mercado pro outro. Falando sobre esse tema, na verdade, eu não vou falar exatamente, não vou ter certeza absoluta que foi influência ao mercado americano. Eu acho que é mais pela questão do capitalismo mesmo. Mas a empresa quer lucrar, essa é a verdade, infelizmente. Mas isso acontece. O Bleach mesmo. O Bleach é o que sofreu. Nossa, o pobre sofreu. O final definitivo dele era pra ser após o Ecomundo. Ele derrotou o Aizen. Beijos, era pra ter acabado. Entanto que ele ficou em um tempo em hiatos. Acho que ele ficou umas 6 semanas em hiatos. Aí a Shonen Jump falou lá pra ele: ô querido, dinheiros, vamos fazendo. Aí ele fez a Guerra dos 100 Anos de Sangue. Mas assim, tinha necessidade? Eu tenho uma brincadeira com meus amigos que gostam de Bleach, porque assim... Eu gosto, tá? Pra caramba, eu gosto muito. Eu vou falar sobre um casal polêmico no final. Muita gente, claro que existem os fãs do casal final, que é Ichigo e Orihime. Mas a maioria do fandom era Ichigo com a Rukia. Sim. Eu tenho certeza que ele fez o Ichigo ficar com a Orihime só pelo fato assim, aqui vão odiar, aqui ninguém vai querer mais nada de Bleach. Eu tenho certeza absoluta que ele fez assim. Eu tenho um ponto pra trazer pra você, e você não tá errado. Eu concordo com você, é o capitalismo. Porém, não tenho como provar, óbvio, tudo que eu tô falando aqui é com base nas minhas análises e coisas que eu vi. Mas, por exemplo, mas tipo assim, ó, é o capitalismo? Qual é o país mais capitalista hoje? Japão. Estados Unidos? Estados Unidos? Sabe por quê? Não, mas sabe por que eu falo Estados Unidos? Porque os Estados Unidos teve uma influência absurda em praticamente muita coisa que o japonês começou a fazer. Um grande exemplo, o Godzilla. Acho que a decisão do Godzilla, ele foi meramente emocional ou porque ele também viu que o Capitão América funcionou como símbolo nos Estados Unidos? O Japão também começou a fazer. Então, a influência dos Estados Unidos, ela é muito grande no mundo inteiro. Porque o capitalismo lá, ele dá certo pra quem tem dinheiro. Então, se a galera sabe que a sua propriedade intelectual tá fazendo grana, eles vão começar a pegar fórmulas que deram certo. Uma delas é os quadrinhos nos Estados Unidos. O quadrinho foi pioneiro pra muita coisa que funcionou no mundo inteiro. Principalmente no Japão. O Japão, ele conseguiu expandir muito do seu mercado de mangá por influência mercadológica, marqueteira dos Estados Unidos. Gente, uma coisa que o capitalismo ele é funcional ali. Uma coisa que eu queria adicionar aqui, que é uma pergunta, mas é basicamente algo que vocês já estão discutindo, que é justamente como as características próprias do Ocidente e Oriente, vocês acham que ela impacta na história em si? Ou a própria questão do Godzilla, por mais que não seja literalmente questão de quadrinho e mangá, acho que tem muito dessa questão. E uma curiosidade é que hoje faz 80 anos que caiu a bomba de Hiroshima e Nagasaki, tem muita dessa influência da questão de, tipo, em histórias foram contadas em mangás. Como que vocês acham que essas próprias questões culturais impactam na história diretamente? Uma boa pergunta é como elas impactam. Mas tu diz assim, na história, nos quadrinhos? De forma geral, tanto em um quanto em outro, sabe? Uma coisa que eu percebo muito, que foi na questão até no podcast do Surfista Prateado que eu gravei com o JP, o Surfista Prateado, ele começa a ter esse teor, assim, nas histórias, uma coisa mais filosófica, assim, um pouco mais, tipo, fora da caixa,
muito pra atingir um público que já tava meio naquele período de contracultura, assim, uma coisa um pouco mais diferente. O Doutor Estranho, por exemplo, as histórias dele mesmo, vem muito naquela fase de uso de substâncias alucinógenas, assim, aquela fase que era um povo mais do... Ai, como que é o nome da droga? Acho que é o LSD, que aí, tipo, as histórias começaram a seguir um pouco nesse padrão, assim, começaram a ter essas coisas um pouco mais mirabolantes. Exato. E, tipo, o próprio Super-Homem mesmo, eu acho muito engraçado que tem várias... Tipo, é muito difícil você pegar um Super-Homem, tipo, um personagem como Super-Homem, e você falar, tipo, qual que é o Super-Homem definitivo, que era muito do que tava tendo debate nos filmes agora. Porque, por exemplo, se você vai ver o Super-Homem na origem, ele é um herói muito social, assim, ele é o cara que vai, tipo, em pé de guerra, assim, vai discutir, tipo, com um senador direto na casa dele, falar, ó, você não pode fazer a pena de morte pra essa pessoa, tudo isso, tipo, nas primeiras histórias. Só que aí, como é essa coisa padrão que a gente tá falando de Ocidente, você vê que isso muda muito com o tempo, né? A própria questão dessa questão social, depois o Super-Homem vira um pouco propaganda de guerra, assim, como, tipo, 90% dos super-heróis da época. E aí depois tem esse cansaço, né, do Super-Homem bom moço, assim, aí já vem aquelas versões mais alternativas, tanto do Super-Homem, né, quanto de versões alternativas do Super-Homem. Tipo, você vê o Homelander do The Boys, o Omni-Man, assim, são todas essas derivações, cansaço que o herói tinha, falou, a gente quer uma versão aqui alternativa onde ele é, tipo, mais maligno, assim, não tivesse tanto esse espírito. Assim, o que vocês acham que, tipo, aí também, se vocês quiserem citar dos quadrinhos ou dos mangás, vocês acham que impactou muito essa questão, tipo, a própria cultura acabou escrevendo um pouco a história? Eu vou dar uma opinião bem polêmica aqui. Perdão, uma bem polêmica sobre isso, porque eu tava discutindo sobre isso no contexto geral, que eu tava falando de filmes de terror esses tempos atrás, sobre como o pessoal, alguém falou assim, nossa, os filmes de terror da Ásia, da Europa, eles conseguem ser muito mais pesados do que os filmes dos Estados Unidos. Eu não sei onde os Estados Unidos ali perde a mão, porque não sei o que e tudo mais. E uma opinião que eu tenho muito, assim, isso meu, assim, da minha vivência. Eu acho que a Ásia, ela tem esse conteúdo, isso a gente puxando pro mangá, que nem o Gisele falou, eles têm esse lado mais lúdico, esse lado mais fantasioso, mais viajando na maionese que o lado que os Estados Unidos têm, porque a cultura deles, isso, tipo, porque eles trazem coisas de outros países da Ásia ali, porque são até histórias similares às deles. Eles têm um folclore muito grande. Eles têm, além de um folclore muito grande, que vai de Onis, demônios, yokais, essas coisas que eles têm lá, também eles têm toda a história, ele tem todo o passado do samurai, não sei o que, a época feudal, e esses caramba a quatro. Então, eles têm, eu acho que eles conseguem ir, falando assim pro lado mais fictício, fantasioso, eles têm, porque eles têm essa bagagem. Os Estados Unidos, que nem você tava falando, no começo eram os heróis mais humanos e tudo mais. Os Estados Unidos não tem isso. Tudo que eles têm ali, eles importaram de algum lugar. É que nem eu tava citando os filmes de terror. A maioria dos filmes de terror que a gente tem, famosos dos Estados Unidos, remake de alguma coisa. Chamado, O Grito, são filmes asiáticos. Tem o REC, que virou Quarentena. É um filme espanhol. Que são filmes bons no país dele. Que os Estados Unidos, eu vou falar o Chamado e O Grito aqui, se popularizou pelos Estados Unidos por causa que, assim, era a mídia que a gente tinha acesso. Mas se você pegar o filme americano com o filme japonês original, japonês superior, assim. Porque eles não têm esse medo de brincar também. Eles estão, tipo, filme de terror, você vai ter medo. E eu acho que nas HQs eles conseguem implantar isso, porque eles, tipo... A gente tava falando sobre, semana passada, daquele mangá de terror que a gente leu, o Fobia. Eles não têm medo. É pra deixar incomodado, eles fazem. Os americanos, parece que eles não têm essa bagagem cultural, eles não têm muito folclore. O folclore que eles têm pra se inspirar, ou é importado, ou não é uma grande coisa, sabe? O que você falou faz muito sentido, realmente por esse lado do Japão. Não sei se é porque pode ser também, como tu falou, né? Pode ser muito
da nossa experiência, da nossa vivência, eu consumi muito mais cultura asiática do que cultura americana, na minha vida inteira, assim. Apesar de eu gostar dos dois de maneira normal, assim. Mas tem um detalhe que daí eu volto ao que foi perguntado ali, que eu acho que é o seguinte, tem uma questão que é extremamente importante e que influencia nas obras, no desenvolvimento de personagens, principalmente nos Estados Unidos, que é uma questão política. Você falou, por exemplo, do Superman. Eu pego aqui Superman, eu pego Capitão América, eu pego outros personagens, principalmente personagens que também fazem essa questão da diversidade, né, da inclusão. O personagem, ele é criado ou modificado conforme a demanda política da época. Superman, quando foi criado, precisava de um escoteiro, um cara, o símbolo da perfeição americana, se você parar pra analisar. O Capitão América, pra dar esperança pros guerrilheiros da Segunda Guerra, né? Ah, mas Marcelo, então quer dizer que o Superman, ele sempre foi escoteirinho? E aquela saga que ele era porradeiro? É o que eu falei, é a questão política mercadológica. Tem uma hora que você vai ver que o Superman, o bonzinho, não é mais o que a galera quer. Então vamos trazer uma versão dele mais porradeira, um cara mais brucutu pra vender. Ou seja, não é apenas uma visão do autor, é também a demanda política da época, a cultural. Isso interfere muito, principalmente nas sagas e no desenvolvimento dos personagens nos quadrinhos, né? Isso faz muita diferença. Por isso que muita gente reclama, mas, sei lá, o Lanterna Verde não faria isso. Mas o Superman não faria isso. Mas o vilão não era assim. O vilão não tinha essa carga dramática, não tinha. Então, é porque talvez era de uma época e você talvez não conhecesse a outra. É claro, falta essa não vou dizer essa bagagem, mas eu sou muito assim, antes de botar passar a régua sobre a minha opinião do personagem, eu gosto de entender o contexto em que ele foi criado, o ponto que ele passou e o ponto que eu consumi ele, a época que eu de fato consumi ele, pra entender, se esse personagem for muito bem desenvolvido, se ele vai impactar na minha visão. E a gente não pode esquecer que quadrinhos, como qualquer outra história, ela também é inspiradora, então ela também vai moldar o leitor que tá lendo ela, né? E tem, tipo, a questão da época, né, tipo, eu não sei dizer tanto da questão política, óbvio que tem, né, a própria questão da guerra que a gente tava falando, mas assim, eu acho que muito reflete do período que o mundo tá passando, sabe, ou que aquele determinado país, no caso a gente tá mais falando, tipo, Estados Unidos e Japão, eles estão vivendo, porque, por exemplo, aí eu não sei se é uma questão tão eficiente política, mas é mais uma coisa que reflete a época, que ali, por exemplo, no período do Guerra do Vietnã, você vê muitas histórias do justiceiro, mas que mostram maior brutalidade, sabe, não no sentido, tipo, brutalidade legal, sabe, igual você tá falando, o super-homem mais porradeira, mas aquela brutalidade que fala, tipo, aquele clima desesperançoso de guerra, sabe, eu acho que até uma coisa que, tipo, não é muito boa no sentido político, mas ainda assim era um pouco do sentimento da época, sabe? Você vê ali, tipo, o Justiceiro Born é muito assim, ele já pega o final da guerra, sabe? Ele já pega, tipo, a guerra tá acabando, todo mundo que tá ali já tá, tipo, perdido na questão de, tipo, o que a gente tá fazendo aqui? E o Frank Castle, ele vem muito como essa figura, tipo, um conceito que até foi um pouco deturpado depois, mas ele é a mensagem mais anti-guerra possível, porque ele é o cara que representa o mal da guerra, sabe? O cara que vai pra guerra ali só por matar, sem ter, tipo, nenhum outro propósito além disso, né? Mas, assim, é muito curioso como que, no caso, assim, por exemplo, no Ocidente, especificamente, é muito difícil você falar qual que é a real vertente de um personagem, né? Qual que é a definição dele. Tanto que muitas das histórias também, tipo, que tem até algumas exceções que a gente falou do caso, tipo, de Dragon Ball e Naruto pra tipo, coisa do Oriente que tiram mais isso, mas do Ocidente tem muitos autores que, tipo, embora eles não criaram os personagens, eles ditam muito do que é o personagem, sabe? Eu tenho aqui alguma lista que eu separei no roteiro. O Demolidor do Frank Miller, ele é muito interessante porque, por exemplo, de novo, o Frank Miller não criou o Demolidor, né? Mas ele vem muito mais nessa pegada já adulta, assim, já uma história mais, tipo,
dramática, aquela coisa... Uma coisa que é muito curiosa, né, que às vezes as pessoas não sabem, é que o Demolidor, tipo, por mais que ele sempre teve esse traje de diabo, assim, tudo, ele nem sempre teve essa vertente católica, sabe? Foi a partir do Frank Miller que isso começou a ser explorado. E aí, por exemplo, o Sandman do Neil Gaiman, eu não sei se vocês já viram o Sandman antes do Neil Gaiman, sabe? O Sandman só personagem do DC. Meu, que personagem estranhíssimo. E é tipo, essa coisa mercadológica, sabe? É um personagem que tava em baixa, aí mandaram pro Neil Gaiman e falaram, meu, faz aí o que você bem entender com o personagem. Salva aí, pelo amor de Deus. Então, faz alguém comprar isso aí, mexe o que você quiser, e aí o cara deu a própria versão. Tá muito louco, tipo, esse caminho contrário. De novo, a gente não tá falando de personagens que eles criaram, mas é impossível citar esses personagens sem sem seguir esse caminho do autor, sabe? Eu concordo com você. Uma coisa que eu acho muito polêmica, que assim, eu sigo uma página da DC no Instagram, e ele é totalmente contra o Superman do Zack Snyder, que era o Superman mais sério. Uhum. Eu já prefiro o Superman mais sério, porque eu odeio super-herói bom moço, não tenho paciência pra Capitão América. Odeio Capitão América e odeio Superman bom moço. Por entanto, não que eu goste do Superman Injustice, ele é o super vilão, mas eu gosto que ele dá uma humanidade pro Superman, porque o Superman é sempre bom moço, deram um murro na cara dele, ele vai dar outra face. Querido, se você quer humanizar o Superman, ele vai tomar um murro, ele vai devolver o murro, porque a gente é assim. Não tem essa de tipo, tomou um murro, não vamos brigar, fazer o discurso no jutsu que a gente chama no mundo dos mangá, que é o que o Naruto faz. Não, desculpa, você quer humanizar o Superman, você vai me dar um momento de raiva pro Superman. Você vai tirar ele do sério, ele não vai ser sempre calmo. E isso me estressa. Como eu falei, eu gosto muito do Superman do Injustice por ele sair da vertente do o bom moço, que eu não suporto. Mas então, o que você falou é um detalhe importante, mas a gente tem que levar em consideração que existem personalidades infinitas. Então o que acontece? Imagina se todo personagem fosse igual. Se o Superman tivesse a mesma personalidade, entendeu? O que eu acho interessante... Eu acho que o pessoal não entende isso, porque o pessoal fica, esse não é o Superman de verdade. Não, gente, esse não é o Superman de verdade. Esse é um Superman alternativo. É um Superman do universo Injustice. Da Terra... Não sei qual que é a Terra de Injustice, não lembro agora. Da Terra XY. Vocês têm que entender que existem nas HQ, a gente não tá falando de mangá, nas HQ, existem universos. É que nem a gente tava falando do Homem-Aranha. O Tobey Maguire é um Homem-Aranha de um universo. O Andrew Garfield é um Homem-Aranha de outro universo. E o Tom Holland é um Homem-Aranha de outro universo. Aí você não pode falar que você gosta do Superman mal porque o Superman mal sai da origem do personagem, porque o personagem não é isso. Eu sei que o personagem não é isso, é por isso que eu gosto dele, exatamente disso, porque ele saiu daquele 50 anos de vamos parar a guerra aqui. Não, agora ele quer guerra e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem ter uma história com o animal, ninguém vai morrer. Mas e tá tudo bem. Então, mas a mulher e o filho dele, tá tudo bem. Mas então, é aí que entra uma questão ética e moral, entendeu? A gente tem que entender que o consumir quadrinhos tem sim reflexo na nossa sociedade, né? Quadrinhos, igual música, igual filmes, eles moldam pessoas que leem ele, né? Por exemplo, você falou ali, mas o cara discute um com o outro falando, mas isso aqui não é o certo, não é o certo. Tá, mas qual que é o certo? A pessoa vai falar, é esse. Tá, você é de uma época, eu sou de outra, aquele cara é de outra. A gente pegou o auge do nosso consumismo de quadrinhos, a gente pegou tal fase do herói. Então, pra gente, inconscientemente, aquela vai ser a verdadeira personalidade do herói. O que eu acho interessante nos personagens, e isso é uma visão que eu tenho, eu não me importo muito se o personagem é bonzinho ou malvado. Eu não me importo se ele é esbanjador ou se ele é um cara humilde. Eu gosto que o personagem, ele tenha a sua personalidade e que ele seja bem trabalhado pra isso. Eu vou dar um exemplo. Eu não sou tão fã do Superman. Eu não sou tão fã.
Mas eu entendo a forma como ele é trabalhado, se ele realmente for bem trabalhado. Eu vou citar o exemplo que você falou. Cara, eu não me importo. E eu até acho legal se o Superman for o escoteiro. Tanto que o próprio criador lá em 37 fez o Superman escoteiro. O Superman que não quer brigar, ele quer proteger. Ele não quer matar o vilão porque ele sabe que tem alguém olhando ele. E se ele matar, ele vai influenciar uma pessoa lá em Metrópolis. Então, eu entendo. Não, é o que eu gosto? Indiferente. A minha opinião não é. A minha opinião aqui não vale. O que vale é. E no Injustice, por que ele fica mal? Porque todo herói, todo personagem muito bem trabalhado, o autor vai mostrar os pontos fortes e os pontos fracos, ou seja, os malefícios e os malefícios e benefícios que esse personagem tem, as virtudes e as, sei lá, esse ponto de queda que ele pode ter. Por exemplo, o Superman, ele é escoteiro. Por ele ser escoteiro e ser tão humano, ele pode ser suscetível a manipulação, como aconteceu com o Coringa quando matou a Lois Lane. Ele se enfureceu, ele deixou o lado polêmico dele vir à tona. Mas o Batman também tem... Mas o Batman é um cara mais sério, um cara mais manipulador, mas ele também tem seus defeitos. Então o que acontece? Eu acho interessante isso quando o personagem ele é muito bem trabalhado. Eu não me importo se ele é real ou não, se ele faz parte do meu realismo ou não, da minha crença ou não. Eu acho que o ponto é até onde ele pode influenciar uma pessoa que tá lendo também. Lembra do famoso caso, vou citar aqui, quando você falou do Homelander. Cara, o próprio criador do The Boys teve que fazer um comentário falando, gente, vocês estão consumindo o The Boys errado. Na visão dele, é errado, do público é uma outra. O caso do filme do Tropa de Elite, que teve toda essa discussão moral e ética também, aconteceu a mesma coisa. Então, eu acho que é interessante a gente debater isso, porque, querendo ou não, tem muita influência moral nos quadrinhos. O desenvolvimento do personagem molda muito isso. Mas o meu ponto, eu não discordo nenhum ponto de você, mas o meu ponto não é a questão do meu gosto ou não. A questão é, não tem gente que gosta de vilão, não tem gente que acha o Coringa um vilão foda, que acha o Bane um vilão foda. Não tem pessoas que preferem vilões ao super-herói, mas não é porque ela gosta do vilão que ela tem um caráter duvidoso. Existem, esse é o problema que eu tô falando. Sim, sim. Todo super-herói, a gente não tem como falar qual que é o certo ou não, mas todo super-herói ele tem sua base. O ser do Superman é ser o bom moço, ser o escoteiro. Eu acho que é o que eu tava falando. Pra mim, está tudo bem, porque o pessoal hoje em dia te crucifica, como eu falei. Se você for, numa página ali da DC que eu sigo, se você falar que você gosta do Superman do Injustice, que você gosta do Superman do Zack Snyder, porque ele é um Superman mais sério, que ele não tem essa noção tão assim de bom moço, o pessoal fica, mas aí esse não é o Superman, porque não sei o quê. Gente, existe um multiverso pra isso, pra gente ver os super-heróis de outras formas. E tá tudo bem. E não é porque eu gosto do Superman mal, porque eu também não gosto. Eu acho melhor ver. Eu acho interessante ver uma outra vertente dele sendo mal. Que eu acho muito legal. Você colocar o ser mais poderoso do universo pra ser o vilão ali, que era o bonzinho, é o que eu gosto. É o meu gosto nesse caso, sim. Mas assim, mas tá tudo bem eu gostar e tudo bem você não gostar, mas não é errado. Não quer dizer que é errado. Era esse o meu ponto, tá entendendo? Não quer dizer que é errado. Sim. Só que as pessoas põem como errado porque não é a base do super-herói. Mas eu não gosto da base do super-herói. Então eu vejo diferente, tá tudo bem. Você gosta do bom gosto? Bem feito, ótimo. E eu gosto de personagens bem construídos. Que nem se o Superman fosse um vilão, ou o Superman mal fosse um vilão, ele só vai ser mal porque ele quer. Eu concordo com você. É péssimo. Mas não, ele tem background. Eu gosto do Superman vilão exatamente porque ele tem o background. Porque deram a humanidade dele de finalmente ele ficou puto. Finalmente alguém tirou ele do sério. Finalmente alguém tirou ele da skin bom moço. Mas eu acho que são todas fases, né? Eu acho que, tipo, do mesmo jeito que as pessoas se cansaram um pouco desse Superman mais realista, assim, mais, digamos, do mal, igual a gente tá falando, de muito da questão do Snyder, acho que com certeza ele volta pro futuro, assim, porque com certeza as pessoas vão se cansar de novo do Superman bonzinho. Eu acho que são toda questão mais cíclicas, assim. Volta, Snyder, aqueles. E vocês estavam falando da questão de multiverso, assim, de opções. Eu queria fazer a última pergunta aqui, que era justamente uma coisa que eu queria mais. O que vocês queriam ver de um lado pro outro, sabe? O que vocês queriam, mais elementos dos mangás, vocês queriam ver nas HQs e o contrário? Eu digo
digo isso da questão do multiverso, porque por mais que eu gosto da questão dos mangás serem mais autorais, assim, às vezes eu queria ver outras versões, assim, tipo, não, ou às vezes a salada que é o quadrinho, sabe? Mas eu queria ver algumas coisas um pouco mais alternativas. Eu lembro que eu vi um curta feito por fãs um tempo atrás, acho que era Dragon Ball Legends um tempo atrás. Acho que é esse o nome. E, tipo, um curta animado curtinho, assim, 11 minutos, mas ele já traz elementos muito mais interessantes, assim, sabe? Ele traz, tipo, as transformações do Super Saiyajin, elas são feitas diferentes, assim, o próprio estilo ali, tipo... Porque o Saiyajin, pegando especificamente esse caso, virou meio que tipo, 1 é o cabelo amarelo, 2, cabelo amarelo com raio, 3 é o cabelo mais amarelo e maior. Mas, gente, vamos lá, vamos fazer mais coisa. E aí, tipo, eu sinto um pouco falta disso no aspecto dos mangás. De novo, não 415 versões igual no quadrinho, mas tem algumas coisas que pudesse brincar um pouco mais, sabe? Uma coisa tipo, tem esse personagem aqui, como que seria, tipo, 2, 3 variantes dele, sabe? Eu já me daria por satisfeito. Mas e vocês, o que vocês gostariam de ver mais, assim, sentem falta de um mundo e falam, pô, eu queria ter mais disso aqui nesse ponto, sabe? Posso começar, então? Já vou jogar aqui uma ideia, então. Já vou jogar uma ideia aqui, então. Na verdade, eu particularmente não tenho uma vontade, assim. Eu tô me redescobrindo nos últimos 10 anos como leitor. Eu tô ficando cada vez mais... Não vou dizer exigente, mas, tipo assim, eu entendo e tô gostando de muito mais coisas que eu deveria ter conhecido antes. Eu particularmente, e por ser apaixonado por cinema, eu pego muito a referência que o cinema traz hoje pra gente. Existem obras que você não precisa de 2, 3 filmes. Um filme já é maravilhoso. O filme, ele já se torna uma obra por si só extremamente boa pra mim. E quando eu trago esse tipo de exigência pros quadrinhos, tanto o mangá ou o HQ, eu trago essa mesma motivação. Vou dar um exemplo. Eu tô gostando muito de Sakamoto Days. E Sakamoto Days, cara, eu li o mangá e, mano, pra mim tá perfeito. Do jeito que tá, não precisa expandir, não precisa trazer versões novas, não precisa fazer spin-off de personagens. Se fizer, eu vou ler, eu vou. Mas é claro que é sempre importante você entender, quanto mais você amplia, existe a chance de acabar estragando, né? Eu uso o Dragon Ball como exemplo. O Dragon Ball, pra mim, ele perde qualidade. É visível que ele perde muita qualidade. É pra quem realmente entende arcos e arcos e tal, mas é um gosto meu. Então o que acontece? Eu acho que eles poderiam trabalhar muito mais histórias novas e não explorar aquilo que talvez já deu certo. Pô, deu certo, mantém aquilo. Eu acho que os Estados Unidos, quando eu falo Estados Unidos, mas tipo assim, as HQs, eu vou trazer pro Brasil. As HQs brasileiras, autores brasileiros. Cara, hoje eu tô me tornando um grande fã do selo MSP. Fazem histórias fechadas. Pega ali, Chico Bento faz uma história dele, faz uma história fechada, sabe? Pô, quer pegar um personagem? Pega um personagem e faz uma história fechada dele, sabe? Autores independentes que fazem histórias fechadinhas, né? Tanto que eu vou engatar aqui e vou mudar minha resposta que você fez no começo do podcast, né? Qual que você indica a pessoa ler primeiro, mangá ou HQ? HQ brasileira. Pega autores brasileiros que têm histórias fechadas. Nós temos aí, cara, vou dar um exemplo. Nós temos o Yoshi Tisse, que é do selo MSP. Temos o Lucas Silva, que é mineiro e fez uma graphic curtinha, muito legal, e aborda temas como vencer a depressão e a solidão, que é leve e é muito tocante. Temos aí o Kawahara, que é um autor extremamente emotivo. Ele traz aspectos como trabalhar o autismo e, cara, muito legal. Eu sou apaixonado pela Tare Saka, que é uma quadrinista que usa influência da pintura japonesa, das histórias do mangás, e faz volumes únicos. Ela explora edições que não tem no mesmo universo, são histórias separadas, são histórias, cada uma tem sua história, e é tão rico, é tão bom de ler. Então eu particularmente gosto das histórias que você fez, o autor fez, não importa quantos volumes, mas ele fez do começo ao final, já tendo ideia do que ele queria transmitir, entendeu? Mas ele pode expandir? Claro que ele pode, só lembre, eu tenho isso em mente, se você vai expandir, pode ser que perca qualidade. Por quê? Porque a gente vive no mundo capitalista e a gente sabe que você vai estender provavelmente
Porque tá te dando dinheiro. Então eu acho que isso Quando... realmente... Pode falar, pode. Desculpa. Não, é exatamente isso. Eu acho que eu não queria ver mais histórias da mesma franquia. No máximo, pegar um personagem e trazer ele pra uma história fechada dele, assim. No máximo, um spin-off. No máximo, spin-off. Uma coisa que eu gosto, e eu indico muito, é, por exemplo, no Naruto tem as histórias separadas de alguns personagens. Tem um mangá fechadinho de uma sub-história da Sakura. Tem uma história fechadinha do Itachi. A do Itachi é maravilhosa, mas é uma historinha fechada. Ou seja, tu pode explorar essa franquia? Pode. Mas, cara, é fechadinho. Tu não vai transformar isso em 8 temporadas, entendeu? Talvez não precise. Entende onde eu quero chegar? Por isso que eu falo dos autores brasileiros. Eles trabalham muito histórias fechadas e pra mim é incrível. É incrível isso. Tem histórias mais curtas, mais qualidade. Eu acho que o próprio ponto ali que eu tinha falado antes vai muito na linha com o que você tá falando. Tipo, eu dei o exemplo ali de variantes do Dragon Ball, mas acho que ia ser muito no estilo que você tava falando do MSP, sabe? Eu acho que esse é o exemplo perfeito, assim. Porque você vê que são histórias, de novo, que você falou, fechadas, mas eles apresentam um conteúdo um pouco novo com o mesmo personagem, sabe? Por exemplo, você pega as MSP do Astronauta, ele tem um conteúdo mais filosófico, mais questão do sci-fi, que jamais daria pra pegar numa história da Turma da Mônica mesmo. Mas e vocês, JP e Brian, o que vocês gostariam de trazer de um mundo pro outro nessa brincadeira? O que eu gosto mesmo, assim, de acabar acompanhando, seja HQ, seja mangá, eu acho que vai muito da questão dessa parte de identificação. Eu vou ler o que eu me identifico, o que eu gosto e tudo mais. Eu acho que até um dos pontos que a gente tava até debatendo ali anteriormente. Mas eu acho que também vale a pena ter um pouco da questão dessa história influenciar de uma maneira indireta, saca? Tipo, não tô dizendo que você tem que ver algo do que eu gosto, tá ligado? Mas eu acho que é importante você acabar tendo um pouquinho desse pensamento fora da caixa e realmente arriscar um outro tipo de tema, um outro tipo de história. Eu acho que o exemplo perfeito disso, e participou no podcast comigo anterior, do Surfista, que aquela história, acho que ela foi ousada pra época, era muito o que a sociedade tava passando também, e provavelmente não agradou a todo mundo, mas acertou de uma maneira diferente certas pessoas, e aí eu puxo pro meu lado, porque é uma coisa que eu não tava acostumado de ver. Então eu acho que sim, vale a pena você arriscar um pouquinho desse pensamento fora da caixa da minha história original, tipo Dragon Ball, por exemplo, que você já sabe mais ou menos o enredo, você já sabe mais ou menos o que vai chegar ao final. Mas eu acho que vale muito a pena ter essa questão, tipo, de acabar respeitando o próximo e tentando ver um pouquinho desse lado um pouquinho diferente, sabe? Acho que a gente tendo esse lado de identificação, pô, sempre vai ser legal. Mas quando a história consegue ser fechadinha a ponto de te influenciar a novos gostos, eu acho que isso é fundamental. Pô, eu fico até tocado que você tenha todo esse... Falei pouco, mas falei bonito. Justamente na HQ do Surfista, eu fico feliz. Falou de ver foi incrível, tá? De identificação, concordo plenamente, incrível. E você, Brian, qual você gostaria aí de... A minha opinião é bem parecida com a do GD. Eu acho que, assim, uma coisa que eu gostaria muito de ver nas HQs são séries fechadas, que não precisa estar correndo ali junto com o que tá acontecendo no universo, tipo, que nem você falou da invasão do Sibionte. Eu quero acho que a do Frank Miller é fechada, se eu não me engano, né? Ela não corre junto com o que tá acontecendo no universo na época. Não, ela é fechada. A princípio, pelo que eu lembro, é fechada, eu tenho que ler de novo. Então, eu gostaria de séries, mas assim, mais fechadas, com histórias únicas. Mas assim, ao mesmo tempo, com histórias fechadas, mas histórias fechadas que podem ter continuação, assim, com outra coisa, mas assim, sempre fechada. Não ficar expandindo, porque vai vir o Sibionte, vai entrar aqui, vai vir o Caveira Vermelha, vai entrar aqui no Demolidor. Não. História fechada, vai ser 10 volumes com aquela história fecha. Vai ter como uma continuação de 1-2 anos depois daquela série, o que deixou um fator ali, ótimo. Fecha, mas não fica, tipo, prolongando que vai virar outra saga. Eu queria, tipo, umas séries mais assim. Mas já trazendo pra HQ, das HQs pro mangá, que acontece um pouco, mais ou menos, quando a gente citou os Gaiden do Naruto, são spin-offs, mas não spin-offs pra continuar, tipo, Boruto, pelo amor de Deus. Já deu. Acaba aí, galera. Vocês vão matar o Kishimoto de desgosto a qualquer momento. Boruto é spin-off? Ele é continuação direta, mas ele é um spin-off, por assim dizer, né? Ele acontece anos depois, mas assim... Eu nunca considerei spin-off, mas é só uma dúvida mesmo. Não, todas as continuações, na verdade, quando tem, é considerado spin-off. Naruto só Dragon Ball que realmente é continuação direta e eles não consideram. Mas o Boruto, ele é considerado como spin-off. Um que tem, que eu acho que
assim, ele errou muito na saga principal, mas que eu achei extremamente legal eles ter colocado, que é o B-Side, é os Vigilantes do Boku no Hero. É uma história fechada que tá acontecendo ali paralelo, obviamente, dividindo o universo ali, mas assim, são heróis comuns defendendo a população de ladrão bate-carteira, sabe? Não tá lutando com o super vilão. E é uma história fechada. E tá tudo bem, não precisa prolongar e tá ótimo, mas eu acho que eles precisam, tipo, fazer esses mais guidance de Naruto, contando a história de outros personagens, sem estar atrelado ao universo principal. E isso não acontece, no Frieren a gente não vai ter contando a história dos outros. Eu acho que o único ali que deu uma fugidinha que até superou o mangá, a série original, eu acho que é o Mushoku Tensei, se eu não me engano, não sei se esse é o nome certo, que é aquele da Mushoku Dungeon, que é o do cozinheiro, que é um medieval que não vi ainda. Não assisti ainda. Acho que o Mushoku Dungeon é o da comida e o Tensei é o original. Que esse aqui foi um spin-off que tiraram pra focar nos personagens secundários, que bombou assim e ficou mais famoso que a série original. Prova que eles conseguem fazer uma história, um spin-off focado ali, com outros personagens, sem precisar depender da série principal, sabe? Eu acho que falta isso. Multiverso, não gostaria de ver, não. Eu não queria ver um Ruffy diferente. A gente teve o Black Goku, que eu achei um lixo. Um Naruto diferente, não gostaria também. Então, o multiverso eu paro, porque aí eu acho que o multiverso perde muito e depois eles vão querer fazer as crises infinitas e misturar todos os universos, aí eu prefiro ficar... Nossa, misturar universo é dor de cabeça. Então, o problema de criar muito universo é que em algum momento eles vão querer misturar o universo, aí que a mão desanda. Eu só quero deixar claro que eu não tenho nada contra multiverso. Sendo bem feito, eu aceito. O problema eu amo multiverso nas HQs, porque funciona. Tipo assim, mano, só faça bem feito. Quer estender? Estenda, só entenda que... Sabe quando... Cara, eu lembro uma vez que fizeram um comparativo e eu achei muito didático. Você estender uma franquia é a mesma coisa que você querer bater o martelo no prego. Quanto mais você bate, mais chance você tem de acertar a tua mão também. Sim. Então, tipo assim, tu bateu uma vez, acertou, legal. Se você bater mais uma vez, você tem chance de pegar no dedo de novo. Ou seja, quanto mais vezes você tentar bater no prego, mais chances você tem de acertar a tua mão, mesmo que você não acerte. Então, a gente trabalha com probabilidade. Quanto mais você estende, maior é a chance de dar errado, só isso. Mas eu não sou nada contra o multiverso, eu gosto. Eu gosto dessa nostalgia desse fanservice. Eu gosto, nada contra, mas pode machucar o dedão. Exatamente. Nada contra, tem até amigos que gostam. É verdade, tem até amigos que gostam. Eu falo que eu gosto de multiverso por entanto que a minha saga favorita é o Metal. Eu amo o Metal da DC, porque trouxe um dos meus vilões favoritos. Então, assim, nada contra multiverso. Até porque Superman do Injustice quebrou o multiverso. Mas, assim, eu gosto de... Porque isso funciona nas HQs. E tá tudo bem, tá nas HQs. Acho que agora em mangá que a gente já tem uma história fechada, já tá tudo bem ali, acho que perderia a mão, Boruto. Ou um Bleach Guerra dos 100 Anos. Não que seja ruim, mas, assim, o final deixou a desejar. Bom, gente, mas vocês gostariam de adicionar mais alguma coisa ou já posso puxar aqui para a despedida? Não, tá tranquilo aqui. Acho que já soltou nossas visões e descontentamentos também. Bom, gente, é com grande tristeza que eu vou encerrando o episódio de hoje, mas fiquem ligados porque Entre Balões e Quadros tem episódio toda semana, disponível no Spotify e YouTube. Lembrando também que agora a Black tá com a campanha no Catarse, então caso queira deixar uma contribuição, basta acessar catarse.me/Black Company. Te espero no próximo episódio e aquele abraço!